Gravando. Olá, pessoal. Hoje eu fui promovida. Eu sou psicóloga, mas hoje eu vou virar jornalista por 1 hora. Vou fazer o teste de como que é a vida de uma jornalista entrevistando pessoas queridas. E eu não tenho como mensurar palavras que a gente não agradece a entrada, né, e a visita do João e da Helena aqui em Cascavel, né? A gente gostaria muito de agradecer. Eu achei muito bonito. Ontem nós tivemos as Mulheres Modernas, a Moda Antiga aqui em Cascavel. Ela estava comentando, inclusive, né, Helena? Foi a primeira vez que você foi fazer uma palestra que você teve que fazer 2 cultos. 2 turnos. 2 turnos. Tivemos uma presença maciça de tanta gente sedenta por Deus aqui, que a gente teve que fazer um primeiro turno e depois esvaziar a igreja para a turma, mais de 1000 pessoas lá fora esperando para eles poderem entrar também. Então, foi um tempo realmente diferenciado e precioso. Que coisa Única boa. vez, primeira vez que isso acontece. Isso nunca aconteceu comigo. Então é bom porque eles nunca vão esquecer de Cascavel. Então vocês vão levar um pouquinho da gente no coração de vocês, né? Coisa boa. E eu achei muito bonito o relato de uma pessoa que escreveu que valeu a pena ficar de salto alto lá embaixo, esperando todo esse tempo até nossa programação encerrar, o pessoal sair, o povo entrar, e o povo entrava assim com sede mesmo. Aqui não tinha, a gente tem espaço aqui na frente, não tinha lugar, gente, não tinha. Até eu estava com a esperança que eu ia ficar aqui na frente para ouvir, tive que ficar na reserva ali, porque não tinha jeito. Mas vamos começar conversando, porque hoje a nossa ideia é falar um pouquinho do coração de vocês. E eu queria, a gente conhece um pouquinho da Helena, mas eu queria poder ouvir um pouquinho o João. E eu queria que você falasse, João, um pouquinho de você para a gente, aquilo que vier à mente, as coisas que definiriam quem é o João. Bom, tudo bem? Tudo bem. Eu sou uma pessoa tranquila, simples, nasci numa família abençoada. Meus pais me criaram com todo amor, sou o mais velho de 4. Sempre tive muito carinho dos meus pais. Meu pai, especialmente, ele sempre foi um herói para mim. Mas eu tive uma situação difícil, que aos 9 anos eu perdi o meu pai. Ele faleceu. E eu já tinha perdido um irmão, que era 10 meses mais novo que eu. Ele já havia falecido, pegou uma hepatite há muitos anos atrás, e ela se tornou grave, não tinha muito recurso na época, ele não suportou. Depois, minha mãe teve mais uma filha, que é especial, e quando minha mãe estava grávida, mais uma vez, de 7 meses de gravidez, meu pai veio a falecer, no 7º mês de gestação. E meu pai era aquela figura assim especial, importante para todos nós, né? Então foi um tempo assim bem complicado, bem difícil, onde minha mãe teve que se superar, né, para dar conta de tudo. Quer dizer, eu tinha 9 anos, minha irmã especial com 2 anos, e ela grávida do meu outro irmão. Então, eu com 9 anos ali, eu tive que ser o braço direito da minha mãe, né? Assumir aquele papel de o homem da casa sem ser homem, sendo criança, mal adolescente, né? E minha mãe teve que se desdobrar com trabalho, com cuidado, mas se esforçou e sempre foi uma mãe espetacular, que cuidou muito bem da família. E cuidou, inclusive, de manter o legado e tudo aquilo que meu pai já tinha passado e ensinado para todos nós. Então, minha infância, dos 9 ali até os 13, foi assim, segurando essa onda, junto com minha mãe, ajudando a criar os meus irmãos. Depois, minha mãe se casou novamente com o meu tio, irmão do meu pai, 4 anos depois. Olha, gente, olha só que, olha que coisinha básica. História. E desse novo casamento nasceu minha irmã mais nova, que ela é minha irmã e minha prima, né? Porque é filha da minha mãe com o meu tio. Mas assim, verdade, só né? Bíblico isso, né, gente? Mas obviamente que todos nós já tratamos como irmã normalmente, né? E por causa disso eu acabei tendo que amadurecer muito rápido, pegar firme com as questões de responsabilidade, né? Muito cedo. E eu acho que isso acabou me levando a desejar constituir uma família também muito cedo. Então,
Eu só precisava encontrar a pessoa certa, e Deus me abençoou fazendo eu encontrar a Olha Helena. só. Me casei eu tinha 19 anos quando nós nos casamos. Você gostou dela na primeira vez ou foi uma construção? Foi uma construção. Eu gostei dele na primeira vez. Então o negócio aconteceu, você ficou de olho Eu nele. fiquei de olho E nele. você deu indireta, assim, você Não, deu sinais? eu ou queria ele... conhecer ele melhor. A gente estudava num colégio, só que a gente não se conheceu no colégio. Ele mudou de escola, mas os amigos continuaram comuns. Os meus amigos eram os amigos dele. Só que a gente não se conhecia. Aí fomos para um aniversário de uma professora de música, e aí chegou lá, eu falei, quem que é aquele menino diferente? Ah, é o João Lúcio. E eu já tinha ouvido esse nome várias vezes. Ah, ele é que é o tecladista de uma banda, né? É. Aí, beleza, eu gostei dele. Mas só que um encontro não dá para saber quem que a pessoa é. Eu queria me aproximar para conhecê-lo mais, para saber se correspondia, conferia né? com Aquelas borboletas no coração. Só que ele não me deu bola. E Não, como é que era para você? Você olhava ela nessa hora, assim... Eu também já tinha ouvido falar da Helena, porque, como ela disse, né, nós convivíamos com a mesma turma. Só que ela na escola, e eu, no caso, já estava no ensino médio, eu já tinha saído dessa escola, já estava em outra, mas eu mantinha o relacionamento com a turma porque morávamos no mesmo bairro. A Helena morava num bairro vizinho, mas estudava na mesma escola. Então, a ponte foi a turma, né, da escola. Aí eu quis criar um vínculo com ele. A gente não se encontrava normalmente. E aí eu fiquei sabendo que ele estava fazendo uma peça de teatro no colégio onde eu estudava. Aí eu fui lá com a minha amiga e falamos, vamos caçar um papel nessa peça. Olha só! E aí a professora... Detalhe, é porque na peça, quando a professora de teatro propôs, não houve adesão suficiente dos alunos da escola para atingir todos os personagens que tinham na peça. Então, ela abriu para ex-alunos. Nessa eu entrei, porque eu sempre gostei de teatro. Olha! E então eu entrei como ex-aluno, eu e mais alguns, né, para compor todos os personagens. Aí completou o plantel, né? Aí, beleza. Aí nós conseguimos um papel na peça e aí criamos um vínculo. E eu comecei a conversar com ele, a conhecer como ele pensava. Mas eu descobri que ele tinha 16 anos. E eu tinha acabado de fazer 19. Ah, pelo amor de Deus, gente, não vou criar, não. Não vou criar, é ótimo. Mas ele tinha uma cabeça muito boa e a gente tinha coisas muito parecidas. Mas uma coisa que me chamou a atenção no João foi que ele tratava a menina mais popular da escola exatamente como ele tratava a patinho feio, sabe? Toda turma tem o patinho feio e a glamurosa. E eu ficava observando. Eu não era nem a glamurosa e nem era o patinho feio. Eu estava ali na média, né? E eu ficava observando. Ele tratava com a mesma distinção, carinho, a mesma. Ele dava para a menina mais bonita, mais cobiçada da turma, e para a menina mais patinho feio, aquela que não tinha uma visão muito legal sobre si mesma, ele tratava com o mesmo cuidado, o mesmo carinho. Eu falei, epa, esse menino é diferente. E foi minha mãe que me estimulou. Eu fui contar para ela, mãe, sabe aquele moço bonito que eu estava achando lindo, do zóio azul? Pois é, mãe. E eu nunca tinha namorado. O João foi meu primeiro namorado. Olha. Pois é, mãe. O menino tem 16 anos, mãe. Aí a minha mãe, que o João fala assim, que é uma mulher de Deus. Uma sogra abençoada, mulher de Deve Deus, ter dado profeta. aquela resposta. Ela falou assim, minha filha, ele gosta de trabalhar? Ele tem objetivos? Ele tem foco? Deixa eu te falar, essa diferença de idade, ela é significativa agora, que ele tem 16 e você acabou de fazer 19. Mas daqui a uns anos, elas não vão representar absolutamente nada. Você tem que ver como é que ele é, o caráter dele. E eu falei assim, tá aí. Aí eu comecei a observar e vi todas essas qualidades de um cara esforçado, de um cara que tem uma irmã especial. Nossa, e ajuda a mãe com essa precioso. irmã, né? Ele é carinhoso, ele é cavalheiro, ele é atencioso, ele assume responsabilidade, ele honra a palavra, ele não tem medo do trabalho. Epa, vai ser esse mesmo. Aí foi. Aí 28 anos, estamos juntos. Você vê. 31 de namoro e 28 casados. Que legal. Então, eu também ouvia falar da Helena pela turma da escola, que é a turma com a qual eu também convivia. E nesse aniversário da professora de música, que também já tinha saído da escola, o pessoal me chamou, nós vamos fazer uma festa surpresa para Graça, professora de música. Você não quer ir? Olha o Claro nome que da eu quero professora ir. de música. É Graça. Graça. Olha.
Não, tudo teve um enredo de encaixe aí nessa Tudo. história, né? Aí, na festa surpresa para a professora, eu conheci a Helena e comprovei, né, aquilo que eu já ouvia, de ser uma pessoa alegre, uma pessoa que sempre feliz e que todo mundo gostava de ficar perto dela. E tudo bem, eu já tinha visto nos festivais de música da escola, porque a turma ia participar, eu ia torcer para os meus amigos e a Helena participava cantando, né? E depois, com essa situação aí da peça de teatro, aí a gente teve a oportunidade de conversar, de nos conhecer um pouco melhor, e aos poucos eu fui descobrindo essa pérola aí. Me apaixonei. Olha só, gente, você veja, quando que a gente ia saber que anos mais tarde vocês estariam fazendo um DVD contando histórias, né, do dia a dia de casais. Você veja como as coisas são encaixadas e a gente nem sabe que Deus não poupa nem o, né, ele só vai, eu costumo pensar que Deus é costureiro. Sim. Porque ele pega, ele alinha uma coisa e ele vai fazendo, e quando você vê, aquilo deu um encaixe perfeito. Exatamente. E foi nessa história, deixa eu até pedir uma coisa, eu ia falar sobre vocação, se vocês descobriram ela rápido ou se ela foi construída, mas antes disso eu quero saber, primeiro beijo foi bom? Porque o meu primeiro beijo, eu não gostei tanto. Eu e o meu marido, eu não sei se a gente estava muito nervoso na hora, mas a gente fala que o primeiro beijo nosso não foi gostoso. Não, o nosso não foi também, o de vocês foi ou só aconteceu comigo e com o Adriano? Não, o nosso primeiro beijo não foi legal. Ah, então tá bom. Não então foi a gente legal. tá. Você também porque, achou, assim, João? foi meio de pressão, sabe como? A gente não se beijou porque a gente queria se beijar. A gente se beijou. Eu estou falando de beijão, né? Sim. Porque o primeiro beijo mesmo foi acidente. Ah. Eu tava torcendo, ele estava jogando bola e eu torcendo. Aí ele foi lá e fez um gol. E aí ele veio correndo para mim, assim, porque ele fez o gol. Eu abracei ele, deu um beijinho, um selinho, assim. Aí nós dois olhamos para o outro assustado. E deu. Mas esse não foi ruim, não. Esse não foi ruim. Ai, esse daí foi... Esse foi maravilhoso. Mas o outro beijo, mais beijo, assim, né? Aí não foi bom, não. Porque os amigos aqui queriam que ele acontecesse. Não era uma coisa que a gente queria, entendi. Entendeu? Não, beija logo aí, não sei o quê, entendeu? Aí não foi legal. E daí você vê que como esse negócio de entender o tempo das coisas, Sim, né? a espontaneidade das coisas, né? A gente não deve fazer nada na vida porque as pessoas esperam que a gente faça. Fica pressionando. Porque é a gente que vai ter que pôr a cara a tapa, a gente que vai ter que colher as consequências dos nossos feitos. Então, vale a pena a gente pensar nisso, hein, gente? Eu estou falando aqui só de beijo, mas isso tem a ver geral. Tudo. Porque, às vezes, a gente toma decisões porque a maioria está pressionando. Não. Você tem que tomar uma decisão consciente e também pronto para encarar sozinho as consequências. É verdade. Você sabe que eu penso assim, que uma coisa certa feita na hora errada, às vezes a coisa é certa. Vamos supor uma coisa digna, né? Assim, às vezes a coisa ela é certa, mas se ela é antecipada, eu acho que ela não encaixa. Em algum momento a situação trava. Eu falo, eu sou tão grata pelos nãos que eu recebi de Deus, porque eu relato aqui quando a gente tem as palestras, né, que o meu sonho era escrever um livro. E porque eu gosto de escrever desde que eu me conheço por gente. E os nãos que eu recebi de Deus foram tão bons, porque quando eu tive as filhas, Deus me disse, eu vou te ensinar primeiro a viver, depois, num tempo devido, que eu gosto muito de procurar essa palavra na Bíblia, tempo devido, as coisas acontecem. É isso mesmo. E vocês descobriram, assim, falando de vocação, ela foi construída ou vocês... Foi um selecionar de situações da vida que a coisa foi levando vocês para o que vocês fazem hoje, que é trabalhar com o público? Acho que foi por aí, foram as experiências, né? Nós começamos o namoro e quando chegamos ao ponto de que queríamos nos casar, a gente procurou o curso de noivos que a nossa igreja oferecia, Igreja Batista da Lagoinha. Esse curso de noivos foi muito importante para nós. Os professores, aqueles que nos mentorearam, foram pessoas muito importantes e, inclusive, foram padrinhos de casamento também. E ali a gente aprendeu muita coisa. Curso de noivos é uma coisa muito boa, porque você para refletir naquele passo importante que você vai dar, que é o casamento, e especialmente hoje em dia, porque as pessoas hoje em dia, às vezes, não querem esperar
para desfrutar do que o casamento pode dar e acaba metendo os pés pelas mãos. E o curso de noivos, ele traz esse alerta. A gente para e reflete. Existem muitos casais que durante o curso de noivos decidem não casar mais, porque entende que não é aquilo que eles estão prontos, ou querem, ou estão preparados. E no nosso caso foi muito bom. E a gente procurou, no início do casamento, pautar nossa conduta pelo que a gente tinha aprendido ali. E aí, no casamento, no decorrer do casamento, a gente foi tendo experiências e Deus foi trazendo essas experiências para nos moldar, nos aproximar cada vez mais um do outro. E essas experiências acabaram nos levando para o que a gente faz hoje, que é compartilhar exatamente como que elas chegaram, o que a gente aprendeu, o que deu certo e o que não deu certo. Enfim, dividir as nossas experiências como casal. Para mim, no meu teste vocacional, deu oratória. O top 1 do meu teste vocacional era oratória. E naquele momento que eu recebi o meu teste vocacional, quando eu estava terminando ali o ensino médio, né? Eu não queria saber de oratória. Eu queria ser atriz, cantora, entendeu? Não tinha nada a ver com aquilo que eu queria fazer naquele momento da minha vida. E eu não entendi por que deu oratória. O negócio é que a gente fica, às vezes, fugindo da nossa vocação, tentando em outras áreas e fracassando. Não que a música não faça parte da minha jornada, não que o teatro... A gente vê isso claramente hoje. A gente grava o DVD... Eu acabei de gravar um especial de 50 anos, né? Eu completei 50 anos, e aí eu fiz uma festa, e a festa foi diferente. Foi um espetáculo musical, onde as músicas contam a história da minha vida. Gente, vocês que estão aí, atenção, porque é um ritual. Sim, né? Um ritual de passagem. E aí o Atilano Muradas, que é um grande compositor, compôs as músicas e eu cantei em um teatro em Belo Horizonte. Se Deus quiser, aí no mês de outubro, a gente vai começar a soltar os capítulos dessa história no meu canal no YouTube. Então, enfim, a música está presente? Está. O teatro está presente? Está. Mas a oratória continua no topo da lista. E que, na época, você achou que não eu fazia rejeitei, sentido. Não fazia sentido. Então, não dá para a gente desprezar aquilo que Deus nos confia. E aquela pessoa que está em casa, Helena, que você vê que, às vezes, ela está lá, ela quer definir uma profissão, mas ela não tem convicção. Você tem alguma questão que você julga que possa favorecer para que ajude a pessoa a ter uma convicção? Existe um ponto? Você também acha, João, que existe alguma coisa? Para mim, foi eu conseguir entender que eu tenho um amor intenso por algo. E para mim, a minha forma de identificar, a minha rota de psicólogo, eu sabia que eu sempre quis ter, mas tem gente que não chega com 17, tem que escolher a profissão, não sabe realmente. E como é que você identifica isso daí? Porque não é uma coisa simples. Eu acho que é uma questão de que as pessoas responsáveis por você, ou que geralmente pai, mãe, ou as pessoas que são importantes, identificarem esse algo a mais e promoverem isso, incentivarem você a isso. No meu caso, foi isso. Eu, desde muito pequeno, de muito novo, eu já descobri que eu gostava de matemática. Minha mãe era professora de matemática. E eu não estava com ela no exercício da profissão, mas na escola eu também comecei a dar sinais de que gostava dessa matéria. E minha mãe, percebendo isso, ela me deu espaço para me manifestar. Então, desde muito cedo, eu estava na 7ª série, eu dava aula para os meninos da 6ª, para ajudá-los. Estava na 8ª. Ela promoveu isso, ela me incentivou, dentro daquilo que ela percebeu que eu gostava. E eu, por causa disso, acabei estudando matemática, me tornei professor, e é algo que eu sempre gostei de fazer, e sempre desejei fazer, e tive apoio em todos os sentidos para poder fazer. Então, às vezes, ali quando eu estava decidindo o que fazer, que vestibular prestar, algumas pessoas falavam: João, mas você é um cara inteligente, você vai fazer matemática, você podia escolher uma carreira mais promissora, por que você não tenta uma medicina, um direito, uma engenharia? E meio que desmereciam, não porque queriam fazer mal, porque era um conceito que a sociedade, de alguma forma, passava. Você vai fazer matemática para ser professor? Né? E eu não cedia a essa pressão.
eu coloquei... Foi fácil? Foi fácil, porque eu via na minha mãe uma pessoa que fazia o que gostava e era feliz. Ela acreditava. Né? Uhum. Apesar de que ela não esteve exercendo a profissão todo o tempo ali, mas ela vibrava com aquilo. E eu também. Então, nesse aspecto, a minha educação me deu essa segurança de dizer, olha, eu vou fazer matemática é porque eu gosto. Eu gosto de matemática e eu já descobri que eu gosto de ensinar as pessoas. Então, eu sei que se eu fizer uma coisa que eu gosto, que eu não perco, não acho que eu estou perdendo tempo, que eu perco a hora lidando com isso, que me dá prazer, que me dá alegria, eu vou fazer bem feito, eu acho que eu tenho chance de ser um bom profissional. E assim eu fiz. Isso, inclusive, foi uma das coisas que fez eu gostar do João. Porque eu sentia uma firmeza nele. A galera falava assim, não, João, pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa. Se eu soubesse matemática igual você sabe matemática, eu não ia querer saber desse negócio de ser professor, não, e tudo. E eu sentia ele irredutível. Não, eu vou fazer porque eu gosto, é o que eu quero fazer. Segurança. Essa segurança foi uma das coisas que fez eu gostar dele, eu me interessar por ele. Peraí, esse cara não é o Maria vai com as outras. Ele tem um foco, um objetivo, né? E eu gostei disso e... Que legal. E aí Tamo foi, bem. né? E aí vai para a próxima pergunta. Eu coloquei aqui, que versículo toca mais o coração de vocês? Bom, no meu caso, você falou alguma coisa sobre ele aí agora há pouco, que é também um versículo que nós escolhemos para colocar no nosso convite de casamento, que está em Eclesiastes 3:11, a primeira parte, que diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Ai, olha, então é a palavra... Viu, gente? Você falou, eu não sei exatamente onde está isso na palavra, está lá em Eclesiastes. Seu Então, devido Capítulo tempo. 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Às vezes, a gente percebe alguma coisa que é habilidade, ou alguma coisa que é promessa, ou alguma coisa que você acha que vai herdar por direito, mas às vezes não é o tempo de você tomar posse daquilo. E você saber esperar o tempo certo, você conseguir entender que está preparado naquele tempo, ou que há algo ainda a esperar, é importante para que você desfrute daquilo da forma boa como Deus criou. Tudo fez Deus formoso, ou seja, tudo fez Deus bom no tempo dele. Que lindo, porque Né? a tua fala me remete na sexualidade. Sim. Eu falo porque ontem, eu e o Adriano estava se preparando para dormir, e aí nós estávamos falando sobre isso, como foi bonito. Eu casei virgem, né? E eu tenho um orgulho de dizer isso com o maior carinho, assim, é uma história linda por trás dessa situação. E aí nós estávamos falando justamente, a gente está casado há 16 anos e a gente estava falando como a gente usufrui de um prazer que eu sei que Deus fez e Ele desabrochou na hora certa, né? Não foi no início do casamento, porque o início do casamento foi a exploração daquilo, mas o que você falou ali no devido tempo, na hora certa, como é formoso, repete pra Tudo gente. fez Deus formoso no seu devido tempo. Isso, o devido tempo da maturidade que você vai alcançando ainda, que tem muita história para viver, mas ele vai desabrochando no tempo certo, sem antecipação. É isso aí. E isso se aplica em todas as áreas da vida. Decidir por um casamento, decidir por uma profissão, saber se preparar para poder tomar posse ou começar a atuar em determinada área, ou um determinado patamar daquela área que você quer atuar, a questão sexual, a questão das escolhas, o tempo e saber o tempo certo para você desenvolver isso daí é fundamental para que seja bom, para que você desfrute de fato daquilo que Deus preparou para você dentro daquela área. Né? Gente, aplique isso, porque sem dúvida existe alguma área na tua vida que você espera ou tem no seu coração a expectativa para que algo se realize. Então, é que nem um bolo, se você fazer ele tudo misturado, ele fica abatumado se ele não tem o tempo certo pro forno fazer o fechamento, o papel do forno dentro dessa hora. Por isso que não dá para tirar o bolo antes. Pessoal que está aí participando com a gente da live, interage aqui com a gente, vê se você consegue mandar a sua pergunta. O pessoal vai filtrar aí as perguntas, vai passar aqui para a gente. Se você tem alguma coisa sobre a minha vida, sobre o João Lúcio,
seja ministerial ou pessoal, não prometo que vou contar tudo, não prometo que vou dizer tudo, mas se você quer fazer alguma pergunta que às vezes você não teve ainda oportunidade de me encontrar pessoalmente, gostaria de fazer, manda aí a sua pergunta para a gente, que a gente quer saber o que você que está acompanhando aí do outro lado está pensando desse bate-papo, tá bom? E para você, Helena, fala para mim um versículo. Porque... É Romanos 8, 28. Qual que é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uau. Lembrando que amar a Deus não é só a gente falar, Deus, eu te amo, né? A palavra de Deus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Jesus está falando, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o que Jesus está dizendo é, aquele que obedece a palavra é aquele que me ama. Não adianta a gente fazer canções de amor, a gente, nas nossas orações, dizer, Deus, eu te amo. O amor é o que o amor faz, né? Porque eu amo João, eu vou fugir do caminho da infidelidade, a todo custo. Porque eu amo João, eu quero cuidar do bem-estar dele, né? Eu quero estar atenta àquilo que é importante para ele e, dentro do meu limite, corresponder a isso. Porque eu amo os meus filhos, eu não vou abandoná-los, nem espancá-los. Entende? Então, o amor está conectado àquilo que a gente faz. E essa é a evidência. Quando o próprio Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí a gente se lembra do versículo de Romanos. Ótimo. Né? Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Ou seja, você pode passar por tribulação, adversidades, mas Deus vai pegar a maldição e vai transformar em bênção se você tem escolhido obedecer os seus mandamentos. Uau! Agora nós vamos passear um pouquinho na educação de filhos. A minha pergunta é, Helena, é possível? É uma coisa que eu ouço muito das mães. É possível criar filhos sem gritar? No meu caso, gente, não. porque assim, ó, eu vou falar a verdade. A gente está lá, a gente lê a palavra, daí a gente fala assim que a gente tem que corrigir o filho com brandura, mansidão. Sim. E eu leio aquilo, daí eu falo, ai, Senhor, eu errei de novo. Ai, não acredito que eu errei de novo. E no outro dia eu falo, amanhã eu recomeço, porque as misericórdias se renovam toda manhã. No outro dia eu erro de novo. E eu falo, eu tenho a consciência, mas eu acho que me falta o fruto do Espírito muitas vezes. E eu tenho certeza que isso é uma dúvida constante de toda mãe. É assim para você? Você que educou 4? Bom, eu sou sanguínea hemorrágica. Ou seja, tudo meu é muito. Eu amo muito, eu me entrego muito e eu também fico muito brava quando as situações se apresentam. Uhum. Né? E Deus não vai mudar a minha personalidade. Porque Ele me deu essa personalidade com um propósito. Ele vai equilibrar, debaixo do governo do Espírito Santo, toda essa energia e toda essa raiva concentrada na direção certa, ela vai cumprir o propósito de Deus na minha vida. O negócio é que eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Né? E eu tenho sido aperfeiçoada. Eu gritava muito mais. João Lúcio que o diga. E como é que você fez? Você para, você deixa uns 20 minutinhos? Você tem alguma forma pessoal tua? Hoje... Ou ela foi amadurecendo? A relação com os filhos muda um pouco, porque eles também crescem. Né? Então, antes você fala, fulano, faz isso. Fulano, por favor, faça isso. Fulano, eu já não te disse para você fazer isso? Fulano! Aí eles funcionam. Assim, por que eu tenho que gritar para você obedecer, pelo amor de Deus? Aí eles falam, não, mãe, não grita. Eu falei assim, mas eu falei 3 vezes. Hoje não precisa mais Às disso. vezes eles falam assim, não precisa gritar, era só você ter falado. Mas eu falei. Mas viu, depende... gente? Isso aí é o que acontece nas melhores famílias. Toda família. Agora, a gente não é porque é uma coisa natural do nosso temperamento que isso tem que justificar a nossa carnalidade. Né? Nós temos o temperamento, mas nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro da gente. E ele é o professor. Então, eu peço para o Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me ajude a desenvolve em mim o fruto domínio próprio. Eu preciso dominar a minha ira. E eu sinto que quando eu comecei a orar especificamente dessa forma, melhorou significativamente. Quando eu vejo que eu estou para explodir, toca uma sirene dentro de mim, entendeu? Aí eu
vou beber uma água, eu saio andando, depois a gente conversa. Espera aí que eu vou ali esfriar a cabeça. Literalmente eu falo isso. Olha, eu não estou conseguindo ter essa conversa, eu vou ali esfriar Neste a cabeça. momento. Aí eu saio e vou fazer alguma coisa até esfriar. Que aí a intervenção vai ser mais eficaz. Mas tem pergunta chegando ali, ó. deixa eu completar uma coisinha sobre essa pergunta. Educar filhos é, com certeza absoluta, a tarefa mais difícil que eu já tive que desempenhar. Acredito que Helena pensa da mesma forma. Não tem nada mais difícil que eu tive que fazer até hoje na vida do que educar filhos. Ponto. Bom, pelo temperamento de cada pessoa, eu acho que é possível educar filhos sem gritar, pelo temperamento. Vão ter pessoas que vão conseguir fazer isso. Ele, por exemplo. Mas eu queria dizer uma coisa para quem fez essa pergunta e para quem está aí lidando com essa dificuldade que eu acabei de dizer sobre educar filhos. Eu tenho convicção em dizer que não é possível criar filhos sem errar. Em alguma coisa você vai errar. Uns vão ser no tom de voz, uns vão ser na maneira de lidar com limites. Enfim, você vai errar quando você criar os seus filhos, porque nós não somos perfeitos, nós estamos aprendendo. O que a gente não pode é concordar ou se acomodar com o erro, não reconhecer, achar que tem que impor alguma coisa na base do autoritarismo. E a gente não aprende isso na hora, isso é ao longo do processo, né? O fato é que nós vamos errar, não tem como. E a gente tem que como ter... é bom ser livre para dizer eu erro. Exato, não se né? desespere como é bom a gente poder porque você dizer eu sou errou. humana igual, né? A gente tem que buscar ajuda, é muito importante o casal ter espaço um com o outro para conversar sobre a educação de filhos, o que um errou, o que o outro errou, de que maneira que um pode ajudar o outro, o que um percebe no outro que ele mesmo não percebeu. E a gente vai ajustando ao longo do processo e buscando a direção do Espírito Santo, como a Helena falou. Que legal. Agora eu vou ler a pergunta da Vanessa Ramos Moreno, gente. Ela está perguntando. Helena e João, como foi trabalhar junto por muito tempo? Vocês chegaram a ter crise de excesso de proximidade? Não, porque a gente é muito amigo. A gente sempre cultivou um no outro o melhor amigo. Então, o João não é só meu marido. Ele é o meu melhor amigo. Ele é o meu confidente, ele é a pessoa para quem eu rasgo o meu coração. Então, nós criamos uma intimidade emocional muito forte. Então, não é um peso, né? Muito pelo contrário. Ele estar junto é um alívio. Sempre que ele não podia viajar comigo e outra pessoa tinha que viajar comigo, era bom também, mas nada comparado à companhia dele, com quem eu podia ser totalmente transparente nas minhas intenções, nas minhas impressões, e às vezes eu preciso que você me dê uma opinião, é isso mesmo e tal, sabe? Então, eu nunca tive crise de ficar muito próximo, João. Muito pelo contrário, quando a gente tem que separar por qualquer motivo, é muito chato. É que é engraçado. Agora eu vou fazer uma observação técnica. A gente que lida com casal, a gente percebe que o casal ele tem um contrato inconsciente. Tem casais que têm contrato com a proximidade. E quando eles começam a ter qualquer coisa do dia a dia que vai afastando eles, sendo rotina, sendo excesso de atividade, sendo coisas do dia a dia, eles vão começar a conflitar. Por quê? Porque ou o casal, quando tem uma briga, ou é porque eles estão pedindo que ocorra uma mudança, ou eles estão pedindo que não ocorra essa mudança. Então, a briga ela é um pedido de proximidade. Quando esse casal ele é alinhado na proximidade, qualquer coisa que fizer assim, eles vão atritar, porque o pedido é, vamos voltar para o nosso eixo. Só que, curiosamente, tem casais que funcionam o contrário. Tem casais que eles funcionam no distanciamento emocional. Então, quando eles começam a ter um grau de proximidade emocional, relacional, eles começam a brigar. Isso eu percebi quando eu chegava das férias, em janeiro, e eu sempre volto a atender quase perto de fevereiro, porque daí eu fico com as crianças.
Só que daí eu estranhava porque a minha secretária ligava e falava, fulano e Beltrano ligaram, eles precisam de consulta urgente, fulano e Beltrano. E aquilo me estranhava porque eu falava, gente, eles ficaram 20 dias na praia, eles foram para não sei aonde, eles ficaram 30 dias de férias, não estou entendendo aonde que está o problema. Eu na minha cabeça. E depois, acho que com a experiência que você vai tendo em clínica, eu fui entender que faz todo sentido, porque para o casal que está muito tempo afastado com atividades diárias, e aquilo já foi um desenvolvimento ao longo dos anos, a proximidade ela vai dar choquinho e aí acaba em conflito. Tá vendo como é que é bom live com psicóloga, gente? Olha aí. Que a hoje... gente dá o nosso parecer, a psicóloga já dá consulta aqui pra É que, na verdade, hoje é a Karine, mas é que um pouco de Karine é psicóloga, então não tem como, né? Por favor, coopere, Karine. Ai, verdade. Aí tem a pergunta da Enedina Santos, pedindo para vocês dois, se vocês percebem se os temperamentos de vocês são diferentes. Na diferença existe o equilíbrio? Peraí, vamos ler de novo. Helene e João, percebe-se que os temperamentos de vocês são diferentes. Isso. Na diferença, existe o equilíbrio família, ministério e trabalho? Bom, eu acho que tem coisas que dá para ser diferente. Tem coisas que não. Por exemplo, você já pensou se eu tivesse chamado para ir para a África e o João chamado para ser pastor de uma igreja local no Brasil? Ia dar pau, ia dar problema. Se você ainda não se casou, é o momento de investigar os sonhos, os objetivos do outro. Né? Tem gente que vai... Você vê que, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar, vamos supor. Eu gosto muito de trabalhar, sou uma mulher ativa, trabalho, crio e tal. E eu conheço um cara, eu gosto dele, ele é um cara interessante, ele é bonitão, bacana, mas ele não é muito chegado a trabalho. Completamente diferente. Vai dar problema. Então, nem sempre as diferenças são benéficas, entendeu? Então, nós somos diferentes, como eu sou muito falante, o João é mais calado, apesar de nessa live tá manifestando um novo João. Normalmente, ele é o mais calmo e eu sou a mais irritadiça. Então, nisso, dá para coordenar. Aliás, um ajuda o outro. Eu me tornei uma pessoa mais calma depois que eu comecei a conviver mais com o João. E, em alguns pontos, o João é mais enérgico, porque conviveu mais comigo. Então, a gente tem uma troca muito legal. Mas tem pontos, gente, que pode dar problema sério. Né? Sonhos, convicções diferentes em relação à criação de filhos, ter ou não ter filhos. São coisas que a galera que está solteiro aí tem que ver antes de casar. Aquela velha piadinha, né? Está solteiro? Abre o olho, filho, abre o olho. Casou? Fecha o olho, filho, fecha o olho. Mas é importante, para que se chegue no equilíbrio dessas diferenças, é importante o diálogo. O período de namoro é fundamental para isso. Hoje em dia é propício, é onde deve acontecer para que os dois cheguem à conclusão. Eu quero passar o resto da minha vida com aquela pessoa. É o namoro, para conversar, para identificar essas diferenças, para identificar como agir em função da diferença que você percebe no outro, para que os dois possam chegar nesse equilíbrio, né? E olha que legal, nós temos um homem participando com a gente na nossa live aqui. Gostei. Ei, Rafael. Parabéns, Rafael. Ele perguntou aqui, né, como um sanguíneo pode ter um relacionamento saudável com um fleumático? Por favor, em breves palavras, traduzem sanguíneo e fleumático para quem não sabe. Não traduz você é psicóloga. Conta para o povo o que é fleumático e o que é sanguíneo. Eu vou dispensar esse comentário porque uma vez eu soube, agora eu estou falando um pouquinho de mim. Eu tenho aprendido a desconstruir rótulos. Sim. Então, tudo que eu fico muito presa a um quadradinho, eu acho que eu acabei me desligando na mente. Sim. Mas eu acho que o que o Rafael perguntou, que é uma linguagem nossa, eu acho que é muito... Eu acho que é muito verdadeiro. O que ele quer pedir talvez o que uma pessoa que é intensa tem de relacionamento com alguém que talvez seja mais contido, mais né? O sanguíneo, em linhas gerais, né, gente? Porque o estudo dos temperamentos ele é muito mais amplo do que a gente está falando aqui. Isso é bem interessante essa teoria. Às vezes as pessoas têm também a tendência de pensar que o sanguíneo, o colérico, são pessoas problemáticas, mais difícil de lidar com elas. E o fleumático, o melancólico são pessoas paradonas, ninguém não vai para frente, ninguém não faz nada, não tem iniciativa. Não mas é pela isso. pergunta do Rafael, eu acho que ele quis dizer justamente o contrário. Eu acho que como é que um sanguíneo fica com o fleumático? Ou um aguenta o outro, né? Porque o fleumático é organizado, ele é mais
focado, o que não significa que um sanguíneo não possa ser, tá, gente? É uma característica do fleumático. Mais predominante. Né? Por isso que eu gostei da pergunta do Rafael. Então, né? porque assim, todo temperamento tem pontos positivos e pontos negativos. Todo temperamento. Não tem um temperamento, poxa, eu queria ser esse temperamento. Não tem. Exato. Né? O fleumático, por exemplo, muitos fleumáticos gostariam de ser mais enérgicos, ou de serem mais expansivos, fazer mais amizade. Né? Então, eu acho que a gente acaba buscando no outro o que falta na gente. Complemento. Poxa, eu queria ser mais tranquila, gente. Queria, mas não sou. Então, achei uma parte de bonança em mim, entendeu? Agora, você imagine dois sanguíneos casados. Quando Ou- quando eu ou li a dois pergunta do Rafael, eu fleumáticos. pensei nisso, sabia? Eu falei, como são? E uma coisa que eu tenho aprendido em terapia de casal, acho que as construções de terapia lá, ouvindo os casaizinhos todo dia, eu tenho aprendido como é bom ser a gente mesmo e como é gostoso quando você se aceita na sua limitação e quando o outro vê que você é limitado naquilo e releva e talvez compense isso dentro de um cenário familiar. Posso uma pergunta? Você quer Só comentar? complementando. Olha o fleumático com um pouco sanguíneo aí. Quando nós nos casamos, o pastor Márcio Valadão, que fez o nosso casamento, ele deu uma dica para nós dois que eu acho que pode ajudar nessa dificuldade de entender o temperamento do outro e as diferenças, né? Como foi a pergunta anterior. Ele disse assim: Helena, você não está se casando para ser feliz. Você está se casando para fazer o João Lúcio feliz. João Lúcio, você não está se casando para ser feliz. Você está se casando para fazer a Helena feliz. Se vocês forem eficazes nessa missão, não tem como dar errado. Vão superar as diferenças, as dificuldades por causa das diferenças, vão superar as diferenças de temperamento e os desafios que vão ser colocados adiante de vocês. E tem 28 anos que a gente busca isso daí, e acho que está dando certo. Isso pode ser um peso muito grande. Poxa, mas é minha responsabilidade fazer o João Lúcio feliz, é um fardo muito grande para eu carregar sozinha. Ele também tem que querer ser feliz, né? Mas eu entendi o que o pastor Márcio quis dizer. Ele quis dizer, esforce-se para prestar atenção no que faz o outro feliz. Exato. Porque, às vezes, as pessoas são tão egoístas dentro dos relacionamentos que eu vivo para ser feliz, mas eu não penso o que faz o outro feliz, o que vai fazer o outro infeliz, e evitar de fazer isso para não tornar o outro infeliz. Enfim, eu acho que quando a gente tem esse sério trabalho de prestar atenção ao outro, as coisas são bem facilitadas. E você sabe que foi muito bem-vindo as palavras dele, porque minha sogra falou a mesma coisa para mim antes de eu casar. Ela me chamou num canto, eu lembro que ela me pegou assim no braço, ela falou, Cá, quero te dar um conselho apenas. E ela fez a mesma coisa com o Adriano. E por muitas vezes eu lembrava da fala dela naquilo, e eu acho que cada vez eu valorizo mais essa fala, porque hoje a gente está trabalhando numa cultura que está falando que a gente precisa ser feliz. Agora, o Alvimar, eu amei a pergunta dele. Ele perguntou, quando vocês brigam, quem que pede perdão mais? Quem responde? Você responde. Olha, primeiro é o seguinte, Alvimar, todos nós devemos pedir perdão sempre. Se a gente entende isso, aprende isso, a nossa vida fica muito mais leve. Claro, não é que você vai pensar assim, então eu vou aprontar o que eu quiser, não vou me preocupar, que depois é só pedir perdão. Não. Você pisou na bola, você teve uma dificuldade, vocês brigaram, vocês se desentenderam por qualquer razão, houve ali uma ofensa, uma situação ruim, ficou chateado um ou outro, peça perdão. Isso vai trazer alívio não apenas para quem está recebendo o pedido de perdão, mas para quem está pedindo perdão. E assim, eu acho que os dois sempre pedem perdão, no nosso caso. Às vezes a diferença é o tempo. É isso né? aí. Eu sou uma pessoa que, se eu tenho um problema com a Helena, ou com os filhos, ou com qualquer pessoa que se relaciona comigo, e eu identifico que eu errei, que eu pisei na bola, ou que não está tudo muito bem, eu tenho uma necessidade de resolver logo. Uhum. Então, eu não gosto de ficar emburrado com alguém ou vendo que alguém está chateado comigo. Uhum. Então, eu quero chegar e resolver logo. Se precisar, eu peço perdão rapidamente e vou conversar. A Helena tem um tempo diferente nisso daí. Sim. Ela precisa esperar passar aquilo que as emoções dela provocaram, o que aquilo provocou nas emoções dela. Uhum. Se ela se manifesta no calor
das emoções, às vezes ela vai ter que pedir perdão por outras coisas, então ela precisa de um tempo. No início do casamento, essa era uma diferença. Sim. E até isso afinar, E a né? gente precisou de um tempo para eu entender que a Helena tem esse tempo que ela precisa, ou para ela entender que eu tenho necessidade de resolver logo, entender às vezes a minha iniciativa rápida, sem ter digerido aquilo tanto, de resolver a questão, e a gente foi se ajustando ao longo dos anos com relação a isso aí. Lindo, lindo. Agora o Ulisses da Rose. Gente, que legal, você viu? Que delícia os homens participando. Muito legal. Paz do Senhor, Karine. João e Helena gostaria que comentassem referente a prioridade entre Deus, casal, filho, igreja, ministério, vida profissional. Você colocou aí numa ótima ordem. Prioridade é Deus, acima de todas as coisas. Relacionamento com Deus. Porque do relacionamento com Deus flui a cura dos outros relacionamentos. Então, não estou falando de religião nem da igreja. Porque muita gente confunde o trabalho, o serviço à igreja com Deus. São coisas diferentes. Tem gente que trabalha para Deus, mas não conhece Deus. Lembra da história do filho pródigo? O filho mais velho estava em casa trabalhando para o pai, mas não tinha intimidade nenhuma com o pai. Então, Deus, um relacionamento com Deus. Depois, o relacionamento familiar. Por quê? A igreja, por exemplo, ela é composta por famílias. Se você está cuidando da sua família como obra de Deus, você está cuidando da igreja, você está cuidando da sociedade, da saúde da sociedade. Então, Deus, a família, depois o trabalho. Por que o trabalho? Porque o trabalho é o sustento da família. Não tem como você ficar de preguiça, de perna para o ar, entendeu? E orando pelas pessoas, entendeu? Sair por aí fazendo ministério, orando, a não ser que você viva do ministério. Mas se você não vive 100% do ministério, o trabalho, né, precisa ser feito. E o ministério, mas entendendo, a gente precisa de entender isso. Quando eu cuido da família, eu estou cuidando da igreja. Quando eu cuido da família, eu estou fazendo a obra de Deus. Ok? E aí sim, aí depois o serviço comunitário. O serviço não apenas na igreja, mas o serviço ao próximo, o serviço ajudando pessoas, aconselhando pessoas, derramando o seu dom, né, onde você foi chamado para derramar, inclusive servindo na casa do Senhor. Uau! Eu acho que Deus como prioridade é algo que é óbvio, que não precisa se falar muito sobre isso. Mas em relação à família e, às vezes, ministério, igreja, às vezes a gente vê confusão entre família e trabalho. E em 1 Timóteo, se não me engano, capítulo 3, lá diz das qualidades daquele que almeja o episcopado, aquele que quer trabalhar na obra, né? E vai falando das qualidades que ele tem que ter, e uma delas é que ele governe bem a sua própria casa. Porque como pode alguém que não governa bem a sua casa tratar das coisas do Senhor na igreja? Então, estabelece que, antes de trabalhar e de estar qualificado para servir na igreja, tem que estar cuidando da família. Ou seja, para Deus, a família é prioridade em relação à própria igreja. É porque tem gente que foge dos problemas familiares e se esconde na igreja e ainda faz barganha, né, com Deus. Mas eu estou cuidando das suas coisas, Deus. O senhor tem que cuidar das minhas. Espera aí. E aí, né, a coisa foge da linha. A Rosane Farias mandou aqui: Helena, o João tem cara de bravo. Ele é bravo? Não, não é. Vamos tirar as dúvidas. Gente, Rosane, eu queria que você estivesse aqui comigo. Se eu olhar no olhinho do João mais de perto, que às vezes na televisão não dá para ver. Mas agora, eu já vi ele bravo. Você vai ver um olhar doce. Eu já vi ele bravo, mas graças a Deus não foi comigo. E aí agora eu tenho que considerar o fator tempo, que, né, nós vamos ter que ir se encaminhando para o encerramento. Porém, eu gostaria não queria encerrar sem fazer algumas perguntas breves que eu acho que são relevantes, tá? Uma delas, a gente tem se preocupado muito na clínica a respeito da identidade dos meninos. Eu sei que agora a gente está numa onda que todo mundo fala sobre identidade de menina, e eu acho isso lindo, maravilhoso. Eu acho que elas estão sendo metralhadas mesmo, mas isso há 3 anos atrás. As demandas que a gente vê em clínica, com quem convive, com família, atendendo gente o dia inteiro, e adolescente e meninos, eu não sei se só eu ou se isso é uma coisa que está acontecendo a nível de Brasil, eu tenho realmente
inclinado o meu coração para... Meu olhar está nos meninos, porque eles são mais calados, por uma série de coisas, e porque eu que estou ouvindo e vendo, convivendo com eles todo dia, a gente cria um afeto, e você tem um afeto de alma. A minha pergunta eu queria fazer específica para o João. João, eu quero saber o seguinte: você é homem, você passou pela adolescência, isso foi difícil para você? Como é que você construiu a tua identidade masculina? E você acha que essa preocupação que às vezes a gente vê numa clínica, você acha que isso é algo que a gente deve realmente se preocupar em termos agora de nação, em termos de Brasil? Você acha que isso é relevante ou é uma coisa local que a gente está visualizando só em Cascavel com as necessidades que a gente tem aqui? Não, eu acho que é uma coisa a nível de Brasil, a nível de mundo, mas a gente está vivendo uma efervescência nessa situação aqui no Brasil. Eu acho que a gente vive uma crise do masculino no Brasil. E a falta da figura paterna, seja por uma questão do pai ser alguém abusivo demais, ou por uma questão de um pai ausente, eu acho que gera esse tipo de problema. Os meninos ficam sem uma referência masculina. E toda criança, seja menino ou menina, precisa das duas referências. Em algum momento na vida deles, no desenvolvimento deles, é fundamental ter a interferência materna e é fundamental ter a interferência paterna para que eles estejam saudáveis nas suas escolhas, na sua identidade. Eu acho que a crise no masculino, então, tem gerado esses problemas de falta de identidade. Você teve, quando sua mãe morreu, você teve Meu pai faleceu. Seu pai... pensei uma coisa, falei outra. Quando seu pai faleceu, você teve alguém que você substituiu ou atualmente se remetia à lembrança e memória que você tinha dele? Sim, no meu caso, meu pai faleceu, eu tinha 9 anos, e nesses 9 anos, a minha relação com meu pai sempre foi muito intensa, de muita presença. Então, eu tive uma referência muito forte. Não houve uma figura que o substituiu. Depois que ele morreu, foi muito difícil para minha mãe segurar a onda na circunstância toda, né? Mas, em momento algum, a minha mãe deixou de valorizar aquilo que o meu pai já tinha construído. Talvez os meus irmãos mais novos tiveram mais dificuldade do que eu, porque eles não chegaram a ter essa convivência direta com meu pai. Isso foi um pouco resolvido quando minha mãe se casou de novo com meu tio. Para os meus irmãos, o meu tio foi que ocupou essa figura de pai, né? E às vezes eu até ali pelos meus 14, 15, 16 anos para frente, eu até algumas vezes fiquei preocupado, pensando que achando que eu devia ter atuado mais junto aos meus irmãos, né? Assumindo essa figura masculina. Mas, obviamente, que como adolescente eu não tinha condição de fazer isso, né? Então, eu imagino que eles se sentiram mais... O que você diria para os meninos hoje? Para os meninos? Os meninos que eu digo, os jovens moços. Difícil. Eu acho que eu preferia dizer para os homens casados, pais, e para as mulheres, mães, para que participassem da vida dos filhos de uma forma intensa, que não apenas tivessem filhos, mas que fossem de fato pai e mãe, exercessem a sua função, exercessem essa paternidade, essa maternidade em níveis próximos, para que não houvesse uma falta qualquer um dos dois aspectos na vida dos meninos, dos moços e das meninas também, porque você falou da sua preocupação em relação aos meninos, mas eu vejo que a crise no masculino e a falta da paternidade gera problema nas meninas também. É verdade. De uma forma, bom, em todos os aspectos, né? Porque até a escolha do cônjuge, ela vai ter uma interferência, disso, né? Sem sombra de dúvida. Mas para os moços, eu diria, o João não falaria para os meninos, para os jovens, mas eu falaria. Tem princípios de hombridade ligados ao masculino. A proteção, o respeito, a valorização do feminino. E isso tem sido desconstruído nos meninos, muitas vezes. Ou eles se tornam abusivos nos seus relacionamentos com mulheres, ou omissos. Então, você que é jovem,
procure observar os conceitos de hombridade, assumir responsabilidade, trabalhar, se esforçar, conquistar, estudar, respeitar mulheres, né? Não tratar mulheres como objetos que são usados e descartados. Mulheres não são só corpos bonitos. Mulheres são pessoas com sentimento. Elas pensam, elas sentem e elas merecem ser levadas em consideração, né? Então, fica a dica aí para os jovens. E tem um livro, gente, eu tenho me interessado tanto por isso, Helena, porque eu realmente estou preocupada. Tem um palestrante chamado Jaber Borges. Ele fala sobre a vulnerabilidade dos meninos e tem um livro que eu quero ler. Essa semana eu descobri, A Grande Aventura Masculina. Eu acho que ele é um pastor, o autor John Eldredge. Se alguém quiser, depois eu coloco ali na live. Ele está falando num contexto histórico sobre essa questão da construção da identidade masculina, que é onde eu acho que eu vou querer mergulhar um pouquinho mais agora, pela necessidade que a gente encontra. Queria encerrar com 2 perguntas aqui. Um dos pontos que a gente veio conversando, né, no carro, no tempinho que a gente teve junto nesses 2 dias, foi o Billy Graham, né? Eu particularmente tenho um apreço grande pelo Billy Graham. Ele faleceu esse ano. Dispenso comentários aí a respeito dele em termos de história, tudo. E uma vez ele foi convidado, no livro dele, ele fala da bibliografia que ele teve, e uma vez ele foi convidado para dar uma palestra no MIT em Harvard. E ele consultou a Deus, pedindo: Senhor, me dê uma palavra, porque ele ficava muito nervoso. Ele falava: Deus, eu só sei pregar para jovens da igreja. E, de repente, eu vou lá em Harvard e aquilo, meu coração fica... Ele falou que o coração dele, ele não sentia, de tanto que ele sentia que ia para fora, assim. E ele pediu: Senhor, por favor, eu não sei, vai ter um monte de doutor, eu tenho medo de errar na minha fala. Me deu uma palavra para falar para aquele monte de doutor, mestre e tal. E eu gostei muito do que ele disse, porque ele falou o seguinte, a síntese do sermão que ele deu lá. Ele falou assim, nós estamos humanizando Deus e deusificando o homem, nos curvando diante do trono da ciência. Porque a época que ele fez isso era uma época que estava todo mundo só indo para o ramo da ciência. Hoje eu acho que a ciência e a fé estão se beijando. Sim. Qual a opinião de vocês 2? Como nós não temos, eu vou pedir para a Helena e depois no final quero encerrar fazendo uma pergunta daí para os 2, tá? Já que eu fiz essa última para o João. Qual que é a tua opinião a respeito do que o Billy Graham falou? Eu acho que ele está 100% certo. A gente se curva diante da ciência. É tão fantástico e escandaloso isso, porque você é capaz de acreditar que um avião pesando toneladas pode se erguer no ar e flutuar e atravessar o oceano em 12 horas. Por quê? Porque você viu. Você é capaz de acreditar que nesse celular aqui eu posso fazer uma live que está atingindo tantas pessoas lá do outro lado. Sem fio, né? Sem estar ligado a nada. Sem estar ligado a nada. Então, se eu falasse disso há 50 anos atrás, em relação ao telefone, você ia me achar doido, né? Se eu falasse nos tempos bíblicos, não, no século XVIII, sobre um pássaro de aço, você está louca, né? Então, eu fico pensando, qual que é a dificuldade das pessoas entenderem o que a Bíblia, o livro mais antigo e persistente e resiliente da história. Há quantos séculos esse livro foi escrito? E ele fala de coisas que acontecem hoje. Eles falam da nossa... Os livros contidos nessa biblioteca chamada Bíblia, eles falam de tudo que a gente vive hoje, profecias se cumprindo. Quando você pega para estudar a Bíblia no seu original, você descobre coisas fascinantes. Qual é a dificuldade de se acreditar que a Bíblia é o livro de Deus? Mas a dificuldade de acreditar nisso e a facilidade de acreditar que uma caixinha é porque você vê. Então, eu quero te lançar um desafio. Pare mais tempo diante da Bíblia, contemple mais a Deus, e muitos dos conflitos que a gente carrega, a gente vai parar de carregar simplesmente lendo o manual do fabricante.
Pelo amor de Deus, a gente se curva diante da tecnologia, a gente passa horas aqui diante da tecnologia, a gente se curva diante da ciência, a gente se curva diante das descobertas e de toda a baboseira que a mídia diz para a gente como se fosse verdade absoluta. Para diante do livro dos livros, aquele que sobreviveu a tantas tentativas de extermínio e ainda continua sendo o livro mais vendido de todos os tempos. Tem uma Bíblia em casa? Abre, começa a ler, a estudar, a querer entender, e você vai ver os tesouros que você vai desvendar. O Billy Graham está certo. A gente tem que colocar Deus no lugar de Deus, a ciência no lugar da ciência, e o homem ocupar o seu lugar. De humano, De né? humano. Para encerrarmos, é uma dó, né? Mas vamos lá, que eles também têm que seguir para Maringá para ter um evento lá. Igaraçu. Como manter, a gente falou ontem sobre ansiedade. E nós estamos, a Helena comentou na palestra, essa questão do fazer, que nós estamos fazendo. Um dos grandes lances é como a gente consegue manter o equilíbrio para não adoecer. Essa é a minha última pergunta que eu gostaria de fazer para os dois, porque a minha ideia não é falar para aquela pessoa que está adoecida. Eu quero entrar na casa, na mente da pessoa que está nos ouvindo e que ela ainda não precisou adoecer para ficar mal. Que dica, orientação, instrução vocês dariam para a pessoa que ela consiga manter esse equilíbrio sem que o corpo consiga apitar ou o emocional precise acusar para que você possa ter que procurar uma questão? Valorize o simples e desacelere. Por que valorizar o simples? A gente deixou de fazer coisas que são extremamente importantes para a nossa saúde e que são extremamente simples. Comer ao redor de uma mesa, com a família ou com os amigos, sem ter tecnologia por perto, sem ter televisão ligada. Se ouvindo, se falando, olhando nos olhos, abrindo o coração, né? Tirar um dia, pelo menos, da semana para descansar. Deus instituiu o descanso. Então, a gente precisa guardar o descanso. Tirar um dia para fazer nada. Um dia para fazer o que gosta, descansar, relaxar, andar descalço, sabe? Chupar manga, sem faca, sabe? Deixar os fios da manga entrar nos dentes. Coisas muito simples. Viver a simplicidade, né? Rir de coisas bobas. Olhar para uma criança e se deleitar com aquilo de bom que ela tem para te oferecer, pedir perdão e perdoar, sabe, fazer as coisas simples, que a gente deixou de fazer, de repente a gente começou a viver como robô, né? Então, desfrutar realmente esse momento, porque esse momento é único, ele vai passar daqui a pouquinho eu sigo para Maringá, e mesmo que eu volte a Cascavel, não vai acontecer do mesmo jeito que está acontecendo aqui. Então, desfrute o momento, fique parado no hoje, fique aqui no hoje mais tempo do que no amanhã ou no ontem. Fique aqui mais tempo hoje, né? E desfrute realmente da companhia das pessoas que estão ao seu redor. Então, simplicidade. Vamos retomar a simplicidade. E desacelera. Vai menos vezes no Instagram, vai menos vezes nas redes sociais. Você não precisa de estar lá. O pessoal está tendo problema no pescoço por causa de ficar o tempo inteiro no celular, né? Desacelera. A gente tem que aprender a saber a hora de dizer não. De não, hoje eu vou ficar com a minha família. Não, eu não preciso de parecer mais bem-sucedido para ninguém. Eu vou guardar esse tempo em família. Eu vou tirar férias, né? Volta à simplicidade. Desacelera. Uau. João? É isso. Basicamente, o que a Helena falou é prevenir, prevenção, preocupar-se com a prevenção. Envolve tudo isso. Descansar, boa alimentação, fazer exercício físico, beber muita água, cuidar para que as coisas tão valorosas, mais simples, não sejam perdidas. Enfim, não vamos entrar na rodinha do hamster, que diz que você tem que fazer tudo para ontem e tem que fazer isso, aquilo, outro, tem que ser melhor do que todo mundo. Faça aquilo que chegou às suas mãos para fazer e seja quem Deus determinou, quem Deus preparou para que você seja, né? Olha para que você lindo, fosse. que coisa. Qual a impressão que vocês estão indo levar de Cascavel? Maravilhoso. Um povo extremamente afetuoso, respeitoso, né? E que nos tratou e nos recebeu com tanto carinho que a gente ficou até constrangido. Obrigada, Cascavel. Pois é, a gente visita muitos lugares, mas nem sempre a gente pode
conhecer fisicamente os lugares, né? Mas uma coisa que a gente sempre fala entre nós, mais do que o próprio lugar, o que faz a gente ter saudade de um lugar e querer voltar são as pessoas que a gente conheceu naquele lugar, os relacionamentos que a gente firmou. Isso é que faz a gente gostar e dar saudade. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que vamos ter saudade de Cascavel, com certeza. Que legal, que carinhoso. O pessoal pediu para a gente colocar o nome do livro. Então, por favor, se você puder colocar, Cleverson, para a gente repetir Uma Aventura. Como é o nome do livro que eu falei mesmo? Uma Aventura Masculina? Acho que é esse o nome do livro. Ele vai colocar ali para vocês, porque o pessoal está solicitando bastante aqui. Eu queria agradecer vocês. Eu queria agradecer a você que nos ouve online. Eu queria agradecer a você que vai ouvir, às vezes, essa entrevista daqui a um tempo, que não vai ser por acaso. Eu queria agradecer toda a igreja que colaborou, Helena, porque foi um trabalho que envolveu todos os ministérios. Não houve sobrecarga. Uma das coisas mais lindas que eu achei aqui ontem é que, desde aqui a dona Natália, que está limpando, né, a igreja, pessoal do estacionamento, pessoal das crianças, Ministério de Recepção, Ministério das Mulheres Modernas, o pastor dos jovens, pastor das crianças. Gente, não teve uma pessoa que não esteve trabalhando. Ontem eu gostaria de agradecer carinhosamente a Igreja Presbiteriana Central de Cascavel e que vocês possam se sentir muito abraçados com a presença do João e da Helena aqui em Cascavel, que foi seguramente um propósito de Deus, porque ontem a gente conversava no carro e a gente encaixando as coisas, né, da nossa vida aqui e a deles lá. Foi, e espero que tenha atingido o seu coração. Um abraço e até lá.